Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de português e nessa aula nós vamos estar também fazendo a revisão dos capítulos do livro 1 e 2, tá? No capítulo 1, né, nós trabalhamos aí o gênero textual Cantigas de Roda, né, que é um tipo de canção popular que está diretamente relacionado às brincadeiras de rodas. Vimos aí e cantamos a cantiga do Sapo Não Lava o Pé, cantamos juntos, vimos as palavras que rimam nessa cantiga, e vimos também que as cantigas de rodas são conhecidas por passar de geração, né, por geração. E acabamos também fazendo o nosso trabalho bimestral voltado para a cantiga de roda. Tia pediu para que vocês pesquisassem, aí escolhessem um familiar de vocês para estarem pesquisando uma cantiga junina. E eu acredito que tenha sido muito legal para vocês, porque muitos de vocês não conheciam algumas cantigas e aí tiveram a oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais com o familiar, uma pessoa da família de vocês, né? Deve ter sido um momento muito legal. Revemos também a questão do encontro vocálico, né? Que é o encontro de duas vogais na mesma palavra, né? A tia vai dar exemplo aqui da palavra peixe. Peixe e beira. Palavra beira. Aqui nessas duas palavrinhas aqui, na palavrinha peixe e na palavrinha beira. A música vai lá, na música do Sapo Cururu, que também é uma cantiga, nós cantamos lá: Sapo Cururu na beira do rio. Então a palavra beira, ela tem um encontro vocálico. Ela tem um encontro da letrinha E com a letrinha I. E na palavra peixe também tem um encontro da vogal E com a vogal I. Então, esse encontro de duas vogais na mesma palavrinha, eu tenho aí um encontro vocálico. Temos aí, então, um encontro vocálico do E com o I e na palavra beira também, E com o I. Bom, também aprendemos nesse capítulo um pouquinho sobre acentuação, que na verdade era um conteúdo que a gente já havia passado no bimestre anterior, mas revisamos também no capítulo 1 do nosso livro. Aprendemos que o acento agudo é o acento que tem um som mais abertinho, né? E que ele pode ser usado em todas as vogais A, E, I, O e U, né? Então, se eu tenho lá a palavrinha pé, eu tenho a palavrinha pé e chulé, eu tenho aí o acento agudo na letrinha E de pé e na letrinha E de chulé. Tá vendo o som abertinho quando eu falo pé e quando eu falo chulé? Vimos também aí as palavras, né, acentuadas por acento circunflexo, que é aquele som, aquele acento que deixa aí o sonzinho das palavras mais fechados. Ele é usado nas vogais A, E ou O. Então, se eu tenho lá a palavra Mônica, na letrinha O da sílaba mo, ela passa a ser mais fechadinha, o som, ó, Mônica. Então, esse som fica mais fechadinho. Se eu tenho lá a palavra inglês, no E aqui do inglês, também tende a ficar com um som mais fechadinho, por conta do acento circunflexo. Vimos também
as palavras sinônimas e antônimas. Vimos que as palavras sinônimas são aquelas que têm um significado semelhante, né? A tia vai dar o exemplo: longe, distante, feliz, alegre, né? Vimos também que as palavras antônimas são palavras de significados contrários. Amigo, o contrário de amigo é inimigo. O contrário de gordo é magro. Então, trabalhamos também outro tipo de texto, né, que são os textos informativos. São textos que trazem para a gente algum tipo de informação, né? A gente tem como exemplo aí os jornais, as revistas, né? E os livros didáticos, dicionários, cartazes. Aprendemos isso, esse tipo de texto através do texto do nosso livro, que vai falar um pouquinho sobre a vida do sapo, né? Porque já que a gente iniciou com o texto, com o gênero textual, Cantigas de Roda, né? Cantamos a música do sapo não lava o pé, lembra nessa atividade aqui, ó, do nosso livrinho? Aí foi trabalhado o gênero textual Cantigas de Roda. E aí acabou ligando um assunto ao outro. E daí o próprio livro, ele quis passar para vocês um pouquinho mais sobre a curiosidade do sapo. Foi quando o livro apresentou para a gente trabalhou a cantiga do sapo não lava o pé e depois a cantiga do sapo cururu. E logo depois o livro apresentou para a gente um pouquinho mais da vida do sapo cururu, com esse texto informativo, né, que traz curiosidades a respeito do sapo, onde o sapo vive, do que ele se alimenta, né? A gente soube um pouquinho mais sobre esse bichinho. Então, crianças, a tia passou, né, por cada atividade trabalhada no capítulo 1 do nosso livro e do capítulo 2. Só para vocês irem relembrando. Eu espero que a tia tenha contribuído, né, aí tirando as dúvidas, para que vocês façam de uma maneira mais tranquila as atividades que a tia propôs para vocês na agenda, tá bom? Fiquem com Deus e nos encontramos aí na nossa aula virtual. Beijinhos!